Quem é que pode celebrar casamento? Quem são as pessoas que celebram casamento, né? Que a gente sabe que é o mais corriqueiro, que é o mais conhecido. Quais tipos de celebração que existem? Tem a celebração religiosa, tá? A celebração religiosa, que é na igreja. Aí pode ser na sua igreja, em qualquer religião, qualquer formato de cerimônia religiosa. Pode ser pelo pastor, pelo padre, pelo sacerdote, pode ser pelo líder da sua religião, da sua igreja, tá? Para você não confundir também isso aí. Qual outro tipo de cerimônia que tem? Tem a cerimônia oficial, cerimônia que é feita onde? No cartório, que é a cerimônia executada pelo juiz de paz. O juiz de paz executa a cerimônia oficial no cartório. Existe uma modalidade que é cerimônia de casamento com efeito civil, né, feita pelo juiz de paz por diligência, que aí o juiz de paz ele se desloca do cartório e vai até o local onde você escolheu, numa chácara, numa fazenda, num buffet, para celebrar o seu casamento. Essa pessoa se desloca e celebra o seu casamento. Porém, é aquela cerimônia bem burocrática, igual uma cerimônia de cartório. Não tem personalização, o juiz de paz não vai focar e nem vai contar a história do seu casamento, tá bom? E qual que é o outro tipo de cerimônia que existe, que esse é pouco conhecido e estamos difundindo aqui através da minha página. A nossa ideia é difundir essa profissão e mostrar para vocês que existe essa função que tem muita gente que não conhece. Celebrante de casamento. É uma pessoa contratada pelo casal para celebrar esse casamento, porém, ela não vai ser nenhuma cerimônia religiosa e nenhuma cerimônia de cartório. Ela pode mesclar as duas coisas. E o que é melhor, é uma cerimônia personalizada, é uma cerimônia focada na história do casal. E hoje em dia, né, os casais, eles querem muito o quê? Quando vão organizar o próprio casamento, eles querem imprimir a personalidade deles na cerimônia de casamento, né? Então eles querem imprimir a personalidade deles na festa de casamento, na decoração do casamento, na vestimenta, nas cores. Eles querem imprimir a personalidade. E quando a cerimônia é religiosa ou quando a cerimônia é feita por um juiz de paz, às vezes eles não conseguem imprimir essa personalidade do casal. Por quê? Na cerimônia religiosa, às vezes, o foco central de quem está celebrando, do padre, do pastor, são os dogmas, né? É a igreja, é a palavra da Bíblia, e deixa o casal de lado, deixa o relacionamento do casal de lado. O celebrante não, o celebrante já tem um foco central em focar o quê? Na jornada do casal, no amor do casal, no relacionamento do casal, nas conquistas, né, nessa jornada, na história como um todo. E como está imprimindo a personalidade, vai ter um momento religioso também, tem um momento para tocar no assunto espiritual. Então é tudo isso que um celebrante de casamento pode proporcionar. E ele faz isso do quê? De uma forma leve, de uma forma espontânea, de uma forma que todo mundo é acolhido. Porque às vezes, muita gente eu conheço muita gente que vai se casar, tem a sua própria igreja, tem o seu próprio dogma, tem a sua própria maneira de se conectar com o divino, só que os outros convidados, uma boa parte dos convidados não frequenta a mesma igreja, não tem a mesma visão religiosa do casal, então às vezes aquele líder religioso não consegue se conectar com os convidados. E aí nesse momento que o pessoal acha cerimônia de casamento chata, mas com o celebrante de casamento a cerimônia é ao contrário de chata, porque é uma cerimônia que abraça todo mundo, que agrega todo mundo, que conecta todo mundo nessa cerimônia de casamento. Quem celebra a cerimônia de casamento, como eu disse, é o celebrante de casamento. Cerimonialista não é igual ao celebrante. Cerimonialista é a pessoa que faz a organização do evento, o passo a passo, as entradas, faz toda a parte de produção, fica nos bastidores. O celebrante é quem faz o discurso. No caso, eu sou o celebrante de casamento, eu sou a pessoa que faz o discurso da cerimônia. Cerimônia de celebrante de casamento geralmente, em tese, não é religiosa. Como assim não é religiosa? Claro, tem o momento que a gente vai tocar no assunto religião, a gente vai tocar no nome de Deus, porém ela não tem um processo de evolução igual à cerimônia de uma igreja, tá? Ela tem uma evolução diferente, que é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, essas diferenças da cerimônia, tá? Como que é uma cerimônia celebrada por um celebrante de casamento. Aí vocês devem estar se perguntando assim, né? Isso é uma oportunidade, Lucas, pra gente também? Eu poderia ser celebrante de casamento? Sabia que você pode ser celebrante de casamento? Eu sou um celebrante de casamento e fui praticamente um autodidata. Eu fui aprendendo a profissão na marra. Fui convidado por um amigo, né? Um dia para estar celebrando uma cerimônia de casamento dos amigos dele, de casais conhecidos dele. E eu comecei.
mas eu já era do mundo da comunicação. Porém, eu fazia totalmente diferente, era uma outra área. Eu era cinegrafista no momento que eu virei celebrante de casamento e também era apresentador de evento esportivo. Porém, eu consegui me adaptar ao mercado e começar a celebrar casamentos. E você pode celebrar casamento também, você também pode ser celebrante de casamento. Um exemplo, como eu já disse, eu mesmo, que eu comecei por essa indicação de um amigo meu, né? Porém, existem muitas modalidades de celebrante de casamento, muitas pessoas de vertentes diferentes, tá? Esse meu amigo que é celebrante de casamento e me colocou no mercado, ele antigamente, quando ele iniciou no mercado dos casamentos, ele foi gerente de um buffet. Quando ele começou a celebrar casamento, ele era gerente de um buffet. Teve a necessidade no buffet de ter um celebrante, ele assumiu a bronca e virou um celebrante e é um dos melhores aqui da região. Tem outro conhecido meu que ele é professor, ele era professor de português, e ele foi convidado por uma aluna para celebrar o casamento dela, ele aceitou e começou a celebrar. Nisso ele entrou no mercado e começou a celebrar casamentos. Então existem muitas vertentes, muitas personalidades que podem celebrar casamento, entendeu? Eu conheço também um amigo meu que ele é cantor e compositor, ele era cantor e compositor de samba enredo. Sabe samba enredo de carnaval? Da Sapucaí, ou também do Anhembi aqui em São Paulo? Ele compunha sambas enredos para carnaval e decidiu virar um celebrante de casamento e hoje ele imprime a personalidade dele, então ele pôde ser celebrante também, ele conseguiu se tornar celebrante de casamento. Tem uma amiga minha que ela é poeta, ela escreve as cartas de poesia e lê na cerimônia, tá? É a esposa desse meu amigo, que começou como compositor de samba enredo, hoje ela é celebrante de casamento também, muito inspirada no próprio marido, no próprio esposo. Então, de certa forma, qualquer pessoa, qualquer personalidade pode ser celebrante de casamento. Aí você pode falar assim, mas poxa, eu não sou pastor, eu não sou um padre, eu não sou um juiz de paz, eu posso celebrar casamento? Pode. Olha todos os exemplos que eu dei aqui para você. Pessoas das mais variadas partes da sociedade celebrando o casamento. Então você também pode se tornar um celebrante de casamento. Você precisa só ter vontade, precisa ter disciplina para aprender a profissão, para estudar um pouco mais a profissão, como se portar numa cerimônia de casamento, como falar numa cerimônia de casamento, qual tom utilizar e o melhor de tudo, como imprimir a sua própria personalidade numa cerimônia de casamento. E eu tô aqui para isso. Essa jornada celebrante de sucesso é muito mais pensando em você do que em mim. Eu estou abrindo aqui a minha caixa de Pandora, eu estou abrindo aqui semanalmente, eu vou abrir aqui nas minhas lives os meus segredos para você, tá? Para auxiliá-lo e ajudá-lo a se tornar também um celebrante de casamento de sucesso, ou uma celebrante de casamento de sucesso, que inclusive no estudo recente que eu fiz sobre o mercado dos celebrantes de casamento aqui em São Paulo, a maioria é mulher. A maioria das celebrantes de casamento, né, dos celebrantes de casamento são mulheres. Quase 60% dos celebrantes de casamento são mulheres. Então, mulherada, tem aí um potencial para vocês também aí, uma profissão, uma forma de você ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta e o melhor, né? Sentindo prazer e ficar muito agradecido. Porque a partir do momento que você celebra o primeiro casamento da sua vida, é quando vem a certeza que você fala, meu Deus, eu quero fazer isso mais vezes. Eu quero viver disso. E eu quero também que você, que esteja aqui vendo a minha live, tenha vontade de se tornar um celebrante, tenha essa curiosidade, que você também viva disso. Tá bom? Aí você deve pensar também assim, poxa, mas aí a cerimônia é chata, né? Se não for uma cerimônia religiosa. Aí é que tá, ela não vai ser chata, porque a cerimônia vai imprimir a sua personalidade. O celebrante imprime a própria personalidade, ele coloca a própria personalidade dele na cerimônia de casamento. Então, a cerimônia não vai ser chata, a cerimônia vai ser dinâmica, vai ser do seu jeito, vai ser uma cerimônia leve, uma cerimônia que não tem aquelas preocupações. Inclusive eu gosto de falar até para os casais, relaxem e vivenciem cada momento dessa cerimônia de casamento. Tá? Eu me chamo Lucas Goulart, sou celebrante de casamentos e tô aqui na jornada celebrante de sucesso, porque nas nossas lives eu falo a real, eu falo a verdade para você sobre o mundo dos celebrantes de casamento. É sem enrolação, é sem churumelas, é falando a verdade para você.